São Paulo tá com 3 pontos, venceu o Atlético Goianiense fora por 3-0. E nas duas partidas anteriores, com o comando do Carpini, né, que o Carpini foi mandado embora, perdeu por 2-1 para o Flamengo e na primeira rodada perdeu para o Fortaleza também pelo mesmo placar. Qual a tua avaliação desse início de campeonato do São Paulo? Assim, de certa forma, né, tem o lado que diz assim, pô, Carpini muito despreparado para o time de São Paulo. Muito jovem, né? Então, assim, sem muita experiência, com times grandes, eu acho que o que eu posso dizer é o que uma amiga falou. O São Paulo era muito grande para o Carpini. Então, Hum. e ele não estava preparado ainda para um time grande nível São Paulo para Mas você acha comandar. que a aposta foi feita errada, então? Porque foi uma aposta, depois do Dorival. Eu acho foi uma aposta, não foi boa. Assim, não digo que foi ruim, mas também não foi boa. Assim, é uma tentativa que não tenta, não resolve, Uhum, né? uhum, Então, deu errado, sim, deu ruim. E São Paulo pipocou na São Paulo, né? Mas assim, de cima, desde o técnico até os jogadores já veio mostrando no Paulistão que não estava bem ali, principalmente na eliminação do Paulistão. Daí, jogo contra o Flamengo, pô, 2-1. Um jogo, não cheguei a ver o jogo e os lances dele, mas é o Flamengo, é um time forte, é um time como ao longo dos anos a gente vê que tá sempre disputando, né, o campeonato, uhum, tem uma vasta escalação, um vasto elenco, melhor dizendo. uhum. É, contra o Fortaleza vem há algum tempo fazendo bons campeonatos. Não sei se não vi a partida, foi um gol de diferença, não foi? São Paulo 2-1 saiu também. perdendo, Os dois foram é, 2-1. São Paulo saiu perdendo 2-0 e fez um golzinho, assim, meio que é chato. E tava tomando um apavoro do Fortaleza. E já vimos a mudança, né? Principalmente depois da saída do Carpini agora contra o Atlético Goianiense. Não digo que é um time desajeitado, o Atlético Goianiense. É como eu vi numa transmissão. É um time é, indisciplinado. Já teve 2 expulsos no primeiro jogo, já teve 2 expulsos de novo. Então, assim, falta disciplina, né? Para o pessoal ser mais tranquilo na hora do Uhum, jogo. Então, assim, São Paulo foi lá, aproveitou. Milton Cruz sempre faz um bom trabalho quando tem essa transição de técnico e ele fica de interino ali. Então, acho que é um cara que sempre ajudou muito bem nessas transições. E agora também com o Zubeldia, né? Ele isso. deve ser bom e ver se o São Paulo rende, né? Eu tô na esperança. No fim, falei, não falei. É isso que eu percebi. Hum, Eu dou a tua opinião, não tem problema. É, É, no meu ponto de vista, né? Sobre o Carpini, pô, acontece. Eu acho que ele começou bem, né? Tanto que uma das coisas que agradeceram foi quando ele foi mandado embora, né? Agradeceram a conquista da Supercopa, que era um título inédito para o São Paulo. Agradeceram também a quebra do tabu lá de Itaquera, né? Que o Carpini venceu pela primeira vez lá. E isso tudo foi no começo da trajetória dele no São Paulo. Então, eu acho que ele começou muito bem. Um grande problema do São Paulo é relacionado a lesões. E não tem como você. O mesmo caso do Inter, que o Becker falou, que deu certo para o Inter, mas para o São Paulo não deu certo. Não tem como você ter um número tão grande de lesões, de baixas, e você fazer com que o time renda. Né? E isso foi o que aconteceu com o São Paulo. São Paulo perde jogadores importantes, e daí na primeira partida da Libertadores, alguns que já tinham voltado se machucam logo no primeiro tempo, e o São Paulo tem mais uma perda. E isso acaba complicando bastante o trabalho. Né? E não é uma justificativa para os resultados do Carpini, porque ele poderia ter rendido melhor, mesmo com os atletas que entraram,
porque a gente pôde ver um São Paulo muito diferente nesse final de semana contra o Atlético Goianiense. Óbvio, tem um peso muito grande você jogar contra o Fortaleza, o Flamengo e com o Atlético Goianiense. Não desmerecendo, mas o Atlético Goianiense desses três é o menor, é o que acabou de subir. Então, teoricamente, tem um time mais fraco. Mas São Paulo precisava ter um meio-campo um pouco mais sólido em todas as outras partidas, indiferente de quem estivesse atuando. E isso não estava acontecendo. Nesse último jogo aconteceu. Troca de passes foi muito mais envolvente, chegou muito mais ao ataque e converteu mais gols. Né? Tanto que fez 3 nesse, enquanto nas outras duas partidas foram 2 gols. Então, assim, espero que o Zubeldia ele venha entendendo como está o São Paulo nesse momento e não como estará, né? Porque em determinado momento volta o Luiz Gustavo, volta o Wellington Rato, volta o Lucas, e mais diversos outros que vão voltar. Só que no momento não tem, né? Até parece que o Luiz Gustavo vai ter a chance de participar da próxima partida do Brasileirão, mas mesmo assim não deve jogar como titular, ou não deveria, né? Então, em relação ao início do campeonato, eu acho que o São Paulo fez dos 6 tempos, 4 tempos bons. Né? O primeiro tempo contra o Fortaleza foi bom, o segundo tempo contra o Flamengo foi ok para bom, e a gente teve esses 2 tempos contra o Atlético Goianiense muito bom, muito bons, né? Mas precisa ter um equilíbrio maior. Né? Não há necessidade de jogar todos os tempos como foi contra o Atlético Goianiense, mas você não pode dar tantas brechas aos adversários. Né? Principalmente como foi o segundo tempo contra o Fortaleza, que foi um segundo tempo muito desorganizado. Joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo parece que troca todo mundo. Então, São Paulo tem quinta-feira o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. É uma viagem complicada, mas precisa voltar pelo menos com um empate. Né? A primeira partida do Zubeldia, vamos ver o que ele muda. Se ele conseguir manter o mesmo ritmo que foi contra o Atlético Goianiense, tá ok. Mas voltar com uma derrota seria muito ruim, né? Porque você daí deixa um pouco mais complicada a sua situação no grupo. Não que é impossível classificar, isso daí é outro assunto, mas você precisa voltar com um resultado interessante. Né? Em relação aos jogadores, gosto muito de como foi utilizado o André nesse último jogo. Esse último jogo, o São Paulo jogou num 3-4-3, que era uma coisa que não faz muito tempo que não é utilizado. E os três atacantes renderam bem. Então, o Ferreirinha, quando entra, joga bem também. Então, espero que mantenha-se essa base na continuidade tanto do Brasileirão quanto da Copa Libertadores. E daí, só para passar o outro jogo do São Paulo, ele enfrenta daí na segunda-feira o Palmeiras no Morumbi às 8. Então, são duas partidas complicadas e duas partidas que precisam de pelo menos um empate. Se vier a vitória, excelente. Se não vier, aí acaba se complicando. É, Quer falar mais alguma coisa sobre o São Paulo, Rafa? Você mencionou, né, do jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense, né, que era um time muito mais organizado também. O São Paulo era um time mais organizado e no mesmo primeiro tempo o próprio Atlético Goianiense ainda estava com os 11 jogadores, né? Sim, Então o sim. São Paulo fez um bom primeiro tempo, não por conta da vantagem numérica. Não, Tava com os não. dois. Tanto Então, que o ritmo foi o mesmo. Né? E a troca de passes que leva à jogada que o Caleri faz o gol no primeiro tempo é uma troca de passes interessante. Né? Então, tava jogando bem mesmo 11 contra 11. Claro que daí quando ficou 11 contra 10 e depois 11 contra 9, aí é bem diferente